Eu pedi a todos para permanecerem um pouco mais antes do próximo intervalo, do coffee break, porque o Adail Bottesini, eu não sei se estou a pronunciar bem. Estou? Sim? Quase? Adail Bottesini. É isso? Obrigada. Vai fazer uma apresentação sobre um grupo de estudos de Pietro Baldi a que pertence, uma pequena apresentação, e queria também dizer-vos que o encerramento dos trabalhos deste congresso é muito, muito importante, não é uma mera formalidade, e queria exortar a todos que estivessem presentes no encerramento. Obrigada. Som. Bom, gente, muito obrigado pela oportunidade. Cadê o José Amaral? Zé, muito obrigado. Na realidade, é um convite que a gente faz, né? De divulgar o nosso trabalho lá no Brasil. Como eu fiz uma promessa para o povo de lá, eu falei, eu vou ter que cumprir essa promessa. Nós temos esse grupo que é chamado Céu Matão, que é o Centro de Estudos Baldianos da cidade de Matão. Para quem é espírita, conhece Matão através do Clarim, da Revista Internacional, através de Caiba Schutel, né? E eu sou de lá. Então, a gente está trazendo um trabalho nesse site, o Céu Matão, no Facebook, e aí eu também deixo o meu endereço, né, através de e-mail e do Zap, que hoje ficou fácil se comunicar com isso. Mas o que eu vim fazer mesmo aqui hoje foi cumprir uma promessa que eu fiz para o pessoal lá de Matão. Você passa o próximo para mim? Esse daqui. Eu falei que ia trazer eles para mim, né? Ia trazê-los aqui para Portugal. Então, eu tirei uma foto do pessoal. A gente estava, na última quinta-feira, fazendo uma palestra, não nessa, na anterior, e falei que ia trazer eles para cá. Mas também falei que eu ia levar vocês para lá, tá certo? Então, eu vou tirar uma foto de vocês. Dá licença. Se quiser voltar outra. A gente saúda o povo de Lisboa, tá, gente? Aquela ali tiraram de montão. A minha câmera não pega essas coisas. Minha arcaica. Isso? Isso, olha lá. O pessoal dando tchau para nós. Vai, minha filha. Essa câmera é que nem eu, antiga. Muito obrigado, gente. Viva o Baldi, né? Obrigado, gente. Acho que é mais para aí. Bom, vamos começar então por uma pergunta simples, que é a seguinte, simples, pelo menos colocada em apenas 5 palavras, e que é a seguinte: Pietro Baldi professava a religião espírita? Bem, não sendo eu espírita, apesar do muito respeito que tenho pelo espiritismo e do campo de investigação muito importante que é, e trabalhos muito valiosos em que têm sido feitas, julgo poder dizer que o espiritismo não é exatamente uma religião, nunca pretendeu ser, mas uma continuação, em grande medida, da revelação cristã, e um método de contacto com planos e entidades suprafísicas, isto independentemente de, na codificação kardeciana, há um espiritismo não kardecista e não reencarnacionista, nomeadamente na Inglaterra, mas na mais conhecida e mais representativa e muitíssimo implantada, com um trabalho, aliás, imenso no Brasil, com vultos como, para não dizer mais, com vultos imensos, como Francisco Cândido Xavier, através das respostas dadas por essas entidades, nomeadamente ao chamado codificador, Allan Kardec, tem também as suas próprias doutrinas. Era Pietro Baldi, professava a religião espírita? Não exatamente, embora tivesse muitos pontos em comum, como pontos em comuns tem com outras tradições espirituais, com outras formas de espiritualidade. Ele refere, por exemplo, que
A primeira vez que lhe chegou a ideia reencarnacionista, que ele abraça e que explica e que sustenta, foi ao ler um livro de Kardec, justamente o codificador do Espiritismo. Mas, em outros aspectos, completou, pelo menos, apresentou outras perspectivas que, na sua originalidade, que não se encontravam no Espiritismo e também não se encontram em outras espiritualidades. E há espiritistas que aceitam o trabalho de Pietro Baldi e há outros que não aceitam. Não é? A sua obra é uma obra universal. Não é? Enfileirando-se na ur cristã, não é? Mas universal, valorizando sempre todas as religiosidades, todas as filosofias espirituais, deplorando o sectarismo, o conflito, o confronto, independentemente de se poder, de uma maneira pacífica, de uma maneira respeitosa, trocar argumentos e completar, porque a compreensão da sabedoria divina, que por natureza deverá ser absoluta, é um processo nunca acabado. Há aqui amigos, nomeadamente do Brasil, que estão mais perto do espiritismo e talvez queiram acrescentar alguma coisa. O Baldi, no livro A Ascese Mística, ele diz: não sou católico, e respeitava o catolicismo, não sou protestante e não sou espírita. Então, são as próprias palavras do próprio Pietro Baldi, né? Eu costumo dizer que, porque no Brasil o meio mais fácil de divulgar as coisas são nos ambientes espíritas, porque há em muita quantidade, né? E então, nesse exato momento, eu costumo dizer: estou espírita, mas não necessariamente me importa essa denominação. O Baldi era um universalista, e é isso que eu sinto da forma mais agradável na obra do professor Pietro Baldi. E também é bom eu logo também dizer assim, eu sempre me manifestei assim, nem o baldista eu sou. Eu não sigo o Baldi. Se o Baldi, aquilo que eu acho que é interessante, eu fico. Aquilo que eu não acho, eu não fico. Só que até agora eu tenho achado tudo muito interessante. Mais alguém? Só aqui um pormenor. Aqui há, enfim, porque é uma das vetrizes fundamentais do centro, que é a Teosofia, dizer que o Pietro Baldi em Itália também conviveu com teósofos. Há até uma foto com um grupo, um ramo teosófico em Foggio, não sei se é assim que se pronuncia, até é Foggio que se diz. Conheceu a antroposofia, refere outras religiões, outras filosofias, e portanto não há dúvida que foi universalista. Na biblioteca de Ubaldi, em folhinha, ainda está até hoje lá, nós encontramos as obras de Kardec da Teosofia de Ubaldi, na biblioteca dele, riscada. Ele riscava lápis vermelho e botando notas do lado com letrinhas muito pequenas. Isso que é o importante. Mais alguém sobre este tema? Passamos então a uma segunda pergunta. Eu, em alguns casos, tentarei resumir, porque são alargadas os considerandos. Diz este nosso amigo ou amiga que escreveu: caminhamos para Deus, quando chegarmos todos lá, não recomeça tudo de novo? Ou é o fim mesmo? É um fim maravilhoso de facto, mas a minha dúvida existe. Será que há uma resposta no agora ou que temos que chegar lá primeiro para saber? Bem, em última instância temos que chegar lá para saber, porque se considerarmos que é a reassunção no absoluto, nós estamos mergulhados no relativo, só podemos ter respostas relativas. No entanto, o Baldi coloca a questão essencial. Ao formular a teoria da queda, ele pergunta: será que, reestruturado o sistema, será deste frio, deste rasgão, digamos assim, não poderá ocorrer novamente o mesmo? Ele diz não, porque aqueles que passaram pela penosa descida e depois subida não quererão repetir a experiência, terão ficado, enfim, escaldados e perfeitamente informados de que a escolha não tinha sido boa, e os outros que assistiram também não quererão repetir isso. Mas isso não quer dizer que não haja vários recomeços, porque há o grande ciclo, descida, retorno, mas isso repercute-se em imensos ciclos, com começos,
de novos universos, com a sua conclusão, com o seu renascer, tal como nos renascimentos humanos, não é? Sempre numa progressão, como já vimos, cíclica ou espiralada. O absoluto, sendo imobilidade, como ele refere, no entanto, podemos dizer é movimento absoluto, não é? O movimento absoluto parece-nos quietude, não é? O não ser é por ser. E, portanto, podemos admitir que no próprio sistema, para usar a linguagem do Baldi, também haja vários ciclos. Ou seja, que o sistema seja um transformismo, não o nosso transformismo relativo, mas um transformismo absoluto, sucessivo. Mas voltamos a dizer, isto já somos nós, com a nossa compreensão relativa, por muito nos esforcemos, a tentar sondar o absoluto, que enquanto a nossa compreensão for relativa, sempre se nos escapará. Na obra Princípios de uma Nova Ética, e depois o Baldi vai desenvolver isso com mais cuidado, ele já lança a hipótese que, terminada a evolução, ou melhor, retornando a Deus, e cada um faz isso individualmente, acaba a evolução individual. E a partir desse momento há todo um crescimento orgânico, ou melhor, todos crescem conjuntamente. Ora bem, temos aqui uma pergunta que é dirigida aqui à nossa querida Clara. Não sei se mais alguém queria dizer sobre a pergunta anterior. Eu agora precipitei. Intrigou-me, parece ser esta a palavra, o seu uso do termo super-homem, que em Nietzsche significa o que se encontra para lá do bem e do mal. E agora, criador de... Há uma palavra que eu não conheço. Criador de valores, será? Será o super-homem, o Baldi, o redentor do monismo? Bem, o que eu posso dizer é que Nietzsche não tem a mesma orientação de resposta que o Pietro Baldi. O super-homem dele é um super-homem que... peço desculpa. Sim? O super-homem nele é um super-homem que se impõe, que é precisamente o lado força imposicionista, por assim dizer, corresponde, por assim dizer, em Ubaldi, mais à noção do homem habitual, o homem dos nossos dias, digamos, analítico, impositivo, etc. O Baldi dá precisamente uma direção oposta. Para ele, o super-homem vai muito na linha de que, por exemplo, o José Manuel também mencionou, sobretudo, um homem que, no fundo, ou como é que ia dizer, no fundo somos todos nós um dia, mas é um homem que tem uma metodologia de ser e de estar diferente da de hoje, tem uma perspectiva e uma abrangência de compreensão das coisas que hoje não é possível, dados os limites e dada a metodologia de apreensão da realidade que temos. Será no futuro aquele que percebe a vida de uma maneira totalizadora, portanto dá um cunho à dimensão da explicação das coisas em inter-relação, não dividida ou segmentada como hoje o faz, por exemplo, a ciência, não é? O método que nós usamos nas nossas ciências e que achamos mais normal é aquele que conhece por análise e fragmentação. Também não temos capacidade de perceber o lado unitivo nos problemas. Nietzsche
tinha momentos muito bons, tinha momentos que parecia muito inspirado, mas não conseguiu a coerência que o Baldi apresenta. Parece que sim, e por vezes parece até se aproximar em termos, em alguns termos, mas na minha opinião, eu estou convicta disso, é precisamente o oposto. Embora eu acho que há um bem para além do bem e do mal relativo. Não é? Talvez uma frase consagrada, ama e faz o que queres, possa ser esse caminho para além do mal ou também do bem relativo. Há aqui uma pergunta conexa, que é: em que medida o mal e o bem que fazemos aos outros recaem sobre nós? Sucede-nos algo de mau ou de bom? Bem, posso começar por responder. Acho que sucede-nos o estarmos a fazer mal, desde logo, porque isso nos envenena, porque isso nos diminui, porque isso nos torna miúpes, não é? Mas, bom, a resposta a isto, de acordo com o Baldi, é nessa perspectiva, em todo caso, que nos vamos situar, é afirmativa, não é? O mal que fazemos recai sobre nós, sob a forma de dor que nos chama a atenção para corrigirmos a nossa trajetória, e aquilo que fazemos bom a outros, que é também fazermos bem a nós mesmos, recai sobre nós, impulsionando-nos, dando-nos vitalidade para seguirmos, dando-nos força para seguir por essa via. Se me permitem, eu acho que isso é uma evidência experimental. E acho que se estivermos com atenção, a vida ensina isso. Quando fazemos o bem, engrandecemos-nos, e quando fazemos o mal, somos prejudicados, prejudicamos-nos a nós próprios. E, portanto, não é preciso ser sequer profeta, basta ser humano com consciência para perceber que isso é uma evidência experimental. Vais responder? Sim. Mas também queremos dizer. Pronto, então, sobre esta última pergunta, eu poderia dizer que o Baldi fundamenta esse aspecto na própria fenomenologia evidente e existente. Ou seja, ela vem na progressão de todos os outros fenómenos. Portanto, se aconteceu e se, dado que é comum acontecer sequencialmente, então, por ordem, ela com certeza voltará a acontecer. É só. Isto é só mais uma pequena tirada psicológica, não é? Eu diria que o medo, tal como o ódio, são da classe das aversões. São uma classe de sentimentos, de estados de espírito que nos levam a estabelecer fronteiras, defesas, proteções, a distanciar face àquilo que odiamos ou que temos medo. O que está do lado do amor funciona de maneira completamente diferente. Portanto, abre, aproxima, alarga, expande. E nós estabelecemos isso pela nossa vivência normal, cotidiana. O medo faz-nos encolher, por exemplo. E o ódio faz-nos encolher e comprimir, de algum modo. O amor relaxa, expande, abre, faz essas coisas todas. O Baldi, ele, no livro Que é de Salvação, ele compara como uma mola que você comprime. Aí, então, uma mola forte, poderosa, que quanto mais você comprime, que parece então que você vai chegar à destruição através do mal, né, a força dela é tão grande que ela te joga para cima. Então, todo mal, diz o Baldi, é escravo do bem. E todo mal acaba estando, diz ele, a serviço do bem. Logo, nós temos sempre que ver pelos dois ângulos e saber que até quando se faz o mal, né, o agente reativo da dor, dentro de um planejamento lógico da lei, faz com que tudo se transforme e se transforme sempre para o melhor. Aliás, a lei só atua pedagogicamente, logo, ela atua para ensinar
para crescer, para evoluir, e nunca para castigar. Eu penso que não há muito mais a adicionar, mais nenhuma chega, mas, entretanto, lembrei-me de algo e que diz respeito ao querermos fazer o bem. Parece-me que o querer fazer bem tem, de facto, vir do amor incondicional, transpessoal, que o Vítor falou. Porque se tentarmos evitar o mal e quisermos praticar o bem para que nos cheguem benesses, uma vida boa, uma vidinha boa, não funcionará, não conseguiremos polarizar-nos no tal nível da consciência mais alargada, mais ampla que nos espera, no nível de síntese, ao fim e ao cabo. Portanto, praticar uma ação boa sim, mas sempre sem desejar os frutos para nós próprios. Sempre com o coração muito aberto, sensível a tudo o que nos rodeia. É só isto. Vou agora dar ao Vítor, ele lerá, se não se importa, uma pergunta que é dirigida especialmente para ele. Ora, então... Pois, como manter estados alterados de consciência e da extrema beatitude, bem-aventurança e de recepção naúrica surgidos espontaneamente. Pois, esse é um antigo problema. Sim, portanto, no fundo, é como manter os estados de consciência de grande beatitude, bem-aventurança e recepção naúrica, portanto, estados elevados de consciência, que surgidos espontaneamente. O problema aí é que estamos muito longe de saber a resposta completa a isto. Porque mesmo nos estudos de psicologia transpessoal, nós vamos constatar que há pessoas que atingem, por vezes sim, espontaneamente, atingem estados de consciência diferentes, despertam interiormente para uma realidade diferente, sentem-se outros ou outras e permanecem assim. Um exemplo conhecidíssimo por aí será o famoso Eckhart Tolle, que escreveu O Poder do Agora, Uma Nova Humanidade, etc., e que terá saltado para um estado de despertar espiritual a partir de um sofrimento intenso em que estava e, aparentemente, nunca mais voltou ao normal, entre aspas, ao normal da humanidade comum, ele próprio dizendo que, às vezes, recorre ao pensamento quando dá jeito, quando é necessário, mas parte do tempo não pensa. Está noutro estado. O problema é que também há pessoas que entram espontaneamente num certo despertar e depois não permanecem, aquilo mantém-se algum tempo e retornam a uma consciência mais ou menos normal, por vezes com alguma perplexidade. Portanto, a psicologia transpessoal em si não sabe responder a isso. Eu, pessoalmente, tenho tendência a pensar que isto depende do trabalho de casa. Ou seja, há pessoas que entram num despertar espiritual porque já há muito trabalhinho feito de tempos antigos e, de certo modo, a estrutura já está pronta. E há ali um clique em que fica tudo ativado, por vezes retomam-se a si mesmas e é mais fácil manter a coisa. E há pessoas em que a estrutura interior necessária para manter a polarização luminosa não está, pelo menos, completa ou está mais atrasada e, portanto, a pessoa consegue aguentar-se ali um bocadinho e depois retorna. Até que a tal estrutura, que às vezes em alguns lados aparece mencionada como corpo de luz, esteja terminada. Ou pelo menos num estado avançado. Eu queria até pedir a ajuda do Gilson, ver se como o Gilson podia colaborar com relação a isso, porque vocês, lá, pessoas amigas lá de Belo Horizonte, publicaram aquele livrinho Visão do Além, do professor Pietro-Baldi, que foi os últimos momentos na desencarnação dele, nos últimos dias. Então seria interessante você até, não sei se o Anacleto tem esse livrinho que eles publicaram, seria interessante mandar para ele, para depois multiplicar aqui para os nossos amigos, porque isso aconteceu com o professor Pietro-Baldi, essa visão constante, e aí no final da vida, ele já na cama, no hospital, ele dita, isso foi gravado, e depois foi passado para o papel, o que os nossos amigos de BH publicaram, esse estado de consciência sem voltar mais. E é lindíssimo o trabalho do Baldi, as explicações, os fenômenos todos que aconteceram na vida, para poder chegar a esse grau.
Eu não me lembro agora assim das informações do livro, então o Gilson podia complementar para a gente. Depois passar a bola na Clélia. É verdade. Nós resgatamos um acervo importante de Ubaldi que estava retido em uma pequena cidade do interior do nosso estado. Aqui não sei se chama província, é isso mesmo? Sim. É um senhor que esteve convivendo com Ubaldi em Brasília, e ele guardou esse material com ele, e através de uma pessoa que residia em Londres, ficou sabendo que ele estava muito mal, e que nós em Belo Horizonte cultuávamos Ubaldi, então nos colocou em contato, e nós fomos até lá. Uma cidadezinha muito pequena, chamada Boa Esperança. E Eugênio, né, o nosso amigo Eugênio, e de fato ele nos passou um acervo muito importante de Ubaldi, com gravações, fitas gravadas, que não sabemos bem a história, né, deste acervo, mas que ele reteve. E dentre esses trabalhos nós encontramos este chamado Visão do Além, que foi gravado no hospital nos últimos dias de Ubaldi, quando Ubaldi já estava acamado, já pronunciando a sua iminente partida deste mundo. E então ele tece considerações muito importantes, dizendo-nos com seguridade, com segurança, que à medida que o corpo definhava, o seu espírito se engrandecia e ele mais se sentia vivo e desperto numa outra realidade suprajacente à nossa vida normal. Nós temos este material disponível no nosso site de Belo Horizonte, se vocês quiserem anotar, www.ubaldibh.org. Ubaldi BH, de Belo Horizonte, né? De Belo Horizonte, Ubaldi BH de Belo Horizonte, e vocês vão achar um menu, trabalhos de Ubaldi, e entre eles Visão do Além. Vocês têm lá disponível esse trabalho belíssimo de Ubaldi. Só uma observação, já que estamos aqui num evento ibero, né, americano. O professor Vitor foi muito feliz, né, na sua colocação, porque essa progressividade de sintonia se observa na história de diversos místicos. Nos volumes As Noúrias e a Ascese Mística, o Ubaldi relata, né, essa crescente de sintonização, e nos ocorreu também lembrar a veneranda Teresa d'Ávila, que ilumina, digamos assim, a história espanhola, né, e ibérica, que registra nas suas memórias essa progressividade também de sintonia, até alcançar aquilo que ela chama de casamento místico, onde então a sintonia contínua se estabiliza e se torna uma segunda natureza. Então isso se verificou com Ubaldi, se verificou com Teresa, certamente com Francisco, e é um fenômeno, digamos assim, identificável nas biografias desses grandes místicos, né, que temos notícia. Muito bem, agora há aqui uma pergunta que eu julgo que, em parte, a conferência do Vítor foi uma resposta a ela. Talvez ele queira acrescentar alguma coisa, ou talvez a Rosani, porque me parece também entroncar na conferência que fez ontem. E, portanto, eu vou ler. Tendo Pietro Ubaldi caracterizado tão bem o que será o homem do terceiro milénio, deixou algumas indicações na sua obra, estabeleceu algum método ou fundou alguma escola espiritual? Bem, ele não deixou nenhuma escola para o futuro. Os seus herdeiros espirituais estudam, divulgam obra, etc. Portanto, não há
uma escola que ele tivesse iniciado e que se continue. A escola é os seus próprios livros e o seu exemplo. Quanto às outras questões, se deixou algumas indicações na sua obra, acho que o Vítor falou, se estabeleceu algum método, mas passo ao Vítor ou à Rosani. Bom, eu neste momento não posso de modo nenhum considerar propriamente um estudioso da obra do Ubaldi, não é? De qualquer modo, claro que ele descreveu e foi descrevendo em ocasiões diferentes alguns aspectos. Um deles, que para mim é muito interessante, por acaso na conferência há bocado esqueci de mencionar também, é realmente o lado ético, mas é uma ética ligada à transmutação interior e à ascese interior. Ou seja, o que ele diz explicitamente, e que é muito diferente do procedimento tipicamente científico, é o seguinte: como sabem, o mundo está pejado de cientistas, que são aquilo que eu por vezes apelido de prostitutos intelectuais. Ou seja, eles vendem a mente a interesses económicos dos mais variados tipos, por vezes extremamente sinistros, e não hesitam em fazer essa venda da sua mente, e por vezes é uma mente razoavelmente brilhante. No entanto, quando se trata de procurar conhecimento mais absoluto, mais indubitável, mais profundo e um conhecimento, de certo modo também, como se diz, alegra o coração, a mente científica é completamente impotente. O ser tem que se transmutar. E o Pietro Baldi insiste precisamente nisto. Para chegar às alturas da captação noúrica, ou para chegar às alturas onde a intuição funciona e respira a plenos pulmões, a pessoa tem que se purificar, tem que se subtilizar, e a ênfase do interesse da vida tem que deixar de estar centrado nesta mundanidade humana, nesta afirmação do eu pessoal, nesta preocupação com o que os outros acham ou pensam, no tentar agradar a nós e aos outros, etc. Tem que se tornar uma coisa completamente diferente. É aí que os místicos falam em agradar a Deus. É aí que os místicos falam em abrir-se ao divino, deixar fluir a luz, etc. É preciso um estado completamente diferente. E isso, de facto, parece ser um dos eixos dominantes, diria eu, também da obra do Ubaldi e da obra que se fez no próprio Ubaldi, porque ele é um exemplo vivo. Ele transmutou-se também. Ele teve que se modificar, e à medida que se modificou e que se transmutou, não foi apenas uma ética intelectual, foi uma transformação profunda do ser que lhe permitiu ter, de certo modo, o bilhete de acesso permanente às esferas superiores. Portanto, um dos eixos do método é, sem dúvida, isso. Tem que haver uma transmutação pessoal. A pessoa tem que redirecionar completamente todo o seu interesse na vida de outra maneira. Sem isso, não há nada. No livro As Noures, ele dá como uma escadinha assim, fácil, simples, extremamente difícil para chegar ao grau de purificação, né? O conhecimento é lógico, não o acadêmico, evidentemente, mas a observação atenta, cuidadosa de tudo. Ele adorava ser um examinador da natureza, né? Acompanhar o caminho das formigas, isso, andar em processo de reflexão e em profunda atenção, como nos recomenda o budismo. Outro método que ele nos fala é o banho frio, gelado, dizia ele. Outra coisa que ele nos recomenda é a música. Outra, o Vitor já nos lembrou na palestra, que é manter um ambiente, o mesmo ambiente, etc., que ficava energizado e que ele mesmo arrumava e não deixava ninguém arrumar e ninguém entrar naquele ambiente dele. E uma outra coisa que ele fala é alimentação, moderação na alimentação. E diz, e aí eu não concordo com ele, vocês me perdoem, aí eu achei um ponto que eu não concordo, que ele diz que esta pessoa, para viver nesse nível, precisa ser magro. Bom, eu só gostaria de acrescentar, após as falas dos companheiros aqui, é que eu pensei na ideia, quando ele faz a entrega, né, da obra, ele apresenta para a gente, uma das coisas, eu não sei exatamente em que livro está, mas ele diz, eu não quero seguidores,
Na verdade, ele não está nos trazendo uma nova religião, uma nova, né, um dogma, um conceito. Ele está trazendo uma ideia, vivida sim por ele, né, na sua experiência humana, mas ele nos traz elementos e um método, né, que passa por essas questões colocadas ali. E eu me lembrei também do que ele chama de o princípio da não resistência, que é exatamente o quê? Não resistir à vida, e sim se tornar orgânico com a vida. Então, essa aceitação, esse pertencimento que a gente, né, vai desenvolvendo. Por quê? Porque é um método que a gente não pode buscar, e ele afirma isso, pela erudição, pelo conhecimento. Conhecimento pelo conhecimento. É um mergulho dentro de si mesmo, né? E esse movimento para fora no sentido da busca dessa organicidade. Então, a partir do momento que a gente não resiste à vida, a vida vai, né, incorpora em nós e a gente buscar. Então, tem que ser uma busca interna, uma busca individual que nos vai transmutar e permitir, aí sim, fazer esses voos. É claro que ele dá esses instrumentos, né, a meditação, o banho, né, mas, de alguma forma, tem que ser esse movimento de dentro para fora. Então, eu creio que a beleza da obra de Ubaldi exatamente é uma obra para ser experimentada e não somente conhecida e sabida, como né, todos os evangelhos, todas as ideias que nos apresentam. Ubaldi tem uma frase que eu gostaria que vocês a levassem, está em Ascese Mística, que resume tudo. Ele diz: a razão procura, mas só o amor encontra. Vou dizer uma coisa talvez mais terra a terra e até ligeiramente, de algum modo, politicamente incorreta, mas não posso deixar de dizer. Há uma correspondência entre um discípulo e um mestre egípcio, em que este, reiteradamente, carta após carta, usa esta palavra: tenta, tente, tenta. Nós não estamos aqui para as coisas fáceis. As coisas fáceis são muitíssimo chatas e muitíssimo desinteressantes. Estamos para coisas desafiadoras. Por favor, não incorramos em frases como: isto é muito difícil para mim. Como sabemos se não experimentamos? Como eu posso saber se esta mesa é muito pesada, se eu nem sequer experimentei o seu peso? Todos nós sabemos que em situações limite nós somos tantas vezes mais fortes do que supunhamos. Dilatamos as nossas capacidades. Também assim é na compreensão espiritual. Também assim é no nosso caminho ascendente. A sabedoria divina tem que ser uma sabedoria imensa. Não procuremos soluções fáceis e imediatistas. Se houvesse uma sabedoria fácil e imediatista, isso deixaria-me num imenso desconforto. Qual seria a confiança numa ordem universal que fosse, não é simples, simplista? Certo? Há muitas obras valiosas, mas profundas. Por favor, deixemos de lado a tanga, que há muita hoje, tantas vezes sustentada no simples interesserismo económico, nos livros feitos a retalho, com pseudo-espiritualidade, porque isso existe, feitos a metro, às grandes editoras internacionais, e valoremos as obras profundas de quem não se serviu da espiritualidade, mas serviu a espiritualidade, como Ubaldi. Temos aqui agora uma pergunta para todos, que eu vou ter o atrevimento de ser o primeiro a responder. A pessoa que fez a pergunta fez questão de que todos respondêssemos. Enfim, ninguém é obrigado. Mas, e se não houver Deus? E se Deus não existir? Bem, eu acho que Deus não existe. Deus é. O ser é e não pode deixar de ser. O nada absoluto é inconcebível, certo? Podemos duvidar de tudo, podemos retirar tudo ao mundo, podemos e devemos pôr todas as dúvidas, mas há algo incontornável,
é que é. Se nós pensarmos em Deus como uma pessoa, com atributos, com características individualizantes, um Deus à maneira humana, mesmo com uma maneira humana revista e melhorada, bem, esse Deus pode e deve ser posto em dúvida. E eu rejeito a sua existência. Um Deus antropomórfico, uma divindade antropomórfica, rejeita a sua existência. Agora, se como o Baldi refere, se Deus é o todo, se Deus é o absoluto, se Deus está além de qualquer atributos relativos, se Deus é a plenitude de ser, se Deus é ordem, consciência absoluta, então é uma evidência e uma necessidade. E isso está para além de qualquer dúvida, porque é o próprio ser, é a própria vida. Perguntar-se-á, mas haverá um ser puro e absoluto e pleno sem consciência? E então, isso não nos daria nenhuma garantia que haja uma ordem divina no universo? Bem, mas até nós, mergulhados no relativo, temos uma noção de ordem e somos consciência. E nada pode haver sem consciência. Certo? Tem algum sentido falar em algo que não tenha consciência? Existe um planeta que nunca foi consciencializado por ninguém? Não, não existe para todos os efeitos práticos. Certo? Há a evidência do ser. A substância do ser. Há a evidência, a consciência como substância derradeira de tudo quanto é. E isso podemos lhe chamar Deus. Ou talvez possamos, de acordo com a psicologia, nomeadamente europeia do século XXI, de algumas pessoas, evitar a palavra Deus e falar no todo, no uno, no ilimitado, em outras terminologias alternativas. Eu prefiro falar no divino, para retirar-lhe toda a ideia de pessoalidade. Mas na concepção de Deus do Baldi, não está de maneira nenhuma a noção de pessoa divina. Pessoa, aliás, tem a raiz de máscara, certo? Persona, máscara. Mas sim da ilimitação, do absoluto, daquilo que está para além de quaisquer atributos, certo? Num certo sentido, o divino está além do bem e do mal, do justo ou do injusto, do poderoso ou do fraco, do sábio ou ignorante. Porque é isso ainda, temos um nível comparativo. Mas o divino é sabedoria absoluta. Nem menos, nem mais. Não tem quantidade. Estamos no domínio do por ser. Certo? Não é muito amoroso ou menos amoroso. É amor puro. Certo? É ser, consciência, bem-aventurança pura. Meus amigos, olha, várias vezes aqui os nossos colegas estão respondendo coisas, né? E ideias, e vocês estão nos aplaudindo, né? Mas essa pergunta que foi feita, e se Deus não existe, eu queria fazer o contrário agora. Eu queria que vocês batessem palma para quem fez essa pergunta. Por favor. Essa pergunta é simplesmente genial. O grande problema é que a gente se coloca naquela posição de sábio, sabe, de querer responder tudo. E o Alberto Einstein ele tem uma frase que diz assim: perante Deus todos somos iguais, sábios e patetas. E se Deus não existe, como que nós ficaríamos perante dele, né? Sábio ou pateta? Então, essa pergunta é tão importante, digo isso porque essa foi a última pergunta encarada pelo professor Ubaldi. Essa foi a última coisa que o Ubaldi resolveu. E ele só vai escrever isso no final da vida, em 1969,
Veja, ele vai desencarnar, termina a sua obra em dezembro de 71 e 2 meses depois, no dia 28 de fevereiro de 72, ele desencarna. Mas repare que só em 69 que ele vai encarar esse problema e vai escrever, está no livro Princípio, Técnica Funcional da Lei de Deus, onde que ele tem um capítulo chamado A Nova Criação. Ou melhor, explicando melhor, ou melhor, falando melhor o nome do capítulo, o novo conceito de criação. Novo conceito de criação. E aí, nesse novo conceito, quer dizer, não é mais aquele conceito de criação em que havia um Criador e fez a criação. E ele diz assim, quem sabe? E aí, o sistema sempre existiu e não foi criado. E o próprio sistema é Deus. E aí, nesse exato momento em que nós somos deuses, porque somos células participantes do sistema, dentro de uma hierarquia de função, cada um fazendo a sua função no imenso organismo, sempre existimos, sempre fomos deuses, sempre o organismo cósmico existiu, e não com o conceito de criador. Mais tarde, só mais um segundo antes de algumas palminhas, mais tarde, no livro O Cristo, ele retoma numa síntese de toda a sua obra, esse conceito. Mas para logo no início e diz assim, no entanto, vamos ficar naquela base de que houve uma criação. Como se fosse assim, quero ser profundamente didático e não afastar o público. E para que pudéssemos gradativamente ir pensando, ir maturando e desenvolvendo isso porta dentro da alma para refletirmos melhor essa ideia. Porque senão cairíamos naquela velha ideia, o que Deus fez antes de criar? Nada, se ele sempre existiu, aí diz Santo Agostinho, ele fez o inferno para quem tem um pensamento como esse. Só uma observação. Primeiro, assim, eu não entendi dessa forma a pergunta e compartilho das palmas aqui, mas queria aproveitar a ocasião e a oportunidade para comentar a questão do ateísmo, né? Porque normalmente quem se dedica à questão da espiritualidade começa a desenvolver quase que intuitivamente ou, digamos assim, automaticamente um certo preconceito contra o ateu. E há diversos aspectos a serem considerados nessa situação. Primeiro, que as religiões podem ter feito muito bem a muita gente, mas se nós compilarmos aí a história, nós veremos que a religião também fez muito mal a muita gente, né? Durante séculos e séculos, muitos sofreram e até hoje sofrem graças aos excessos, aos fundamentalismos, etc. e tal, que levaram muitos familiares, muitos amigos para a fogueira, para a cruz, etc., etc. E essas pessoas, muitas pessoas devem trazer de vidas passadas profundos traumas da experiência religiosa advindos desses excessos. E, então, a nossa primeira atitude deveria ser de muito respeito, né, com esse sentimento que resulta da dor e de experiências dolorosas e mesmo traumáticas advindas da experiência ruim religiosa. Outro aspecto que precisa ser considerado é que as religiões, de uma forma geral, são conservadoras. E o espírito humano evolui. E muitas vezes não se identifica mais com aquela caixinha pequena em que pretendem comprimi-lo. E muitas vezes o ateísmo foi um ato de rebeldia contra a ortodoxia e, portanto, uma atitude saudável. Então deveríamos agradecer e seguir os ateus que se rebelaram contra o conservadorismo. Quando Nietzsche, né, declarou a morte de Deus, provavelmente estava declarando a morte do Deus que lhe era apresentado, o Deus de barbas brancas, com o braço esticado lá na Capela Sistina, e que já não se encaixava de forma alguma no seu espírito sagaz, no seu espírito de descoberta. Outro aspecto
que também precisa ser considerado sobre o ateísmo, é que há muitas vezes figuras muito queridas que se declaram ateias, né? E que são campeãs de caridade contra religiosos que são acomodados no serviço ao próximo. Lá no Brasil nós temos o caso do Betinho, do sociólogo Betinho, né? Que era irmão do grande cartunista em fio, que foi, digamos assim, degradado, né, do Brasil. E ele fez uma campanha maravilhosa contra a fome que seria digna de qualquer religião. E, no entanto, ele era ateu. E com o seu ateísmo deu um exemplo de sensibilidade humana muito maior do que muito religioso, de todos os matizes, inclusive dos espíritas, né, que nós representamos uma parte, né? Então, olhando dessa perspectiva o ateísmo, nós temos muito a considerar e a relevar nessa questão. E, finalmente, voltando à obra de Ubaldi, existe uma frase antológica que nós deixamos sempre para reflexão daqueles ateus amigos que nós conhecemos. O acaso não produz equilíbrios. O acaso não produz equilíbrios. O golpe de misericórdia na ideia da inexistência de Deus, ou dessa consciência cósmica, digamos assim, para atualizar a ideia, é a percepção de que a vida tem organicidade e funciona como um sistema. O acaso jamais seria capaz de produzir um sistema marcado pelos seus equilíbrios. E esse talvez seja o principal argumento racional para fazer aqueles irmãos que estão, digamos assim, renovando as suas ideias de espiritualidade e da existência dessa consciência cósmica, começarem a refletir e a perceber como o acaso não produz equilíbrios. Obrigado. Na obra A Lei de Deus, Ubaldi responde de uma forma bastante simples e contundente a esta questão. Ele diz assim: Deus existe porque existem leis. Bom, para mim a questão é extremamente pertinente, mas não confronta com um problema. É que, no fim de contas, enquanto eu tentar responder a uma questão como essa com a minha mente, não vou chegar a lado nenhum. Porque eu estou à procura de uma resposta que seja uma certeza absoluta e a minha mente, por procedimento e autolimitação, é relativista, rastejante, progressiva, argumentativa, etc. E é sempre possível a minha mente duvidar de si própria ou alguém colocá-la em dúvida. Portanto, essa é uma pergunta que não pode ser respondida, quanto a mim, adequadamente, no nível em que é colocada pela nossa mente. Ou seja, o ser dentro de mim pode responder a isso. A mente do Vítor não consegue. O meu mestre disse-me em tempos uma coisa que me marcou e que foi: a fé é a vivência consciente do fio da vibração monádica. Ou seja, é a vivência direta da vibração espiritual pura, divina, o que queiramos chamar. Isso é uma vivência, é uma experiência. Essa vivência, essa experiência pode dar uma certeza absoluta, mas não dá a certeza absoluta à mente. É o ser interior que entra num determinado estado onde as dúvidas mentais já não cabem. Isto não é de maneira nenhuma o mesmo que uma convicção fanática de uma coisa qualquer, ou uma adesão emocional a um conceito, ou coisa assim. Isto é uma coisa que é difícil de expressar nos nossos termos usuais, de palavreado, etc. Mas pronto, é o que eu posso tentar dizer por agora. Eu peço desculpa, estamos a alargar e temos que acelerar aqui e, portanto, a partir de agora vamos tentar ser um pouco mais rápidos, digamos, com pena, mas enfim. Há aqui uma pergunta que remete para a questão do pecado original, tal como aparece na Bíblia, e da sua correlação com o conceito de queda.
A primeira pergunta parece-me um bocadinho até, de alguma forma, uma brincadeira, porque pergunta, falou de Adão no paraíso, onde está a Eva? Bem, eu creio que foi apenas, não foi nenhuma discriminação, foi apenas um jeito simplificado de quem falou, mas por acaso é uma coisa muito interessante, qual é o papel de Adão e de Eva, isso pode ser visto em muitos sentidos, de acordo com a árvore da vida, etc. Seria uma questão muito importante, o que é que Eva representa, como mente externa, como percepção objetiva, mas com a licença de todos e do autor ou autora da pergunta, deixar isso para depois. Mas é feita a pergunta seguinte, as duas perguntas seguintes que justificam, sem dúvida, uma resposta mais definida. Os animais também pecaram e caíram do paraíso? Bem, caíram do paraíso aqueles que hoje são animais, como aqueles que são humanos, como aqueles que hoje são vegetais, como aqueles que hoje são minerais, como aqueles que hoje são elementais, ou outras formas de vida, não é? Porque esse paraíso era um paraíso em que não havia esta nossa segmentação, nomeadamente em espécies e em reinos da natureza, não é? Portanto, não caiu nenhum animal, nem caiu exatamente, pelo menos num descenso original, não caíram animais ou seres humanos, caíram entidades espirituais, certo? Provavelmente, tudo indica, a queda referida na Bíblia é apenas um episódio menor de muitas situações em que houve descidas, em que depois houve compensações, etc. Certo? Mas a queda original, o abandono original de uma perfeição, de uma existência na infinitude divina, digamos assim, na partilha de tudo por todos, aí não havia nem animais, nem vegetais, nem humanos, nem formas limitadoras, não é? Depois caímos, aí sim, até formas limitadoras, como aquelas em que temos. Depois é perguntado, na segunda, terceira pergunta, ou afirmado, como quem pergunta, se a abordagem bíblica não está muito adulterada e se a abordagem bíblica é uma explicação verdadeira ou se não é uma coisa meramente, digamos, teórica. Bem, todos sabemos que houve problemas de tradução, houve problemas, a questão dos, não vou aqui falar, dos pontos massoréticos, que só se usavam as vogais, etc. E, portanto, a questão das traduções dos originais mais antigos é muito problemática. E todos sabemos, ou enfim, é hoje sabido, que, nomeadamente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, serão uma colagem ali por volta do século V a.C., de várias escolas, não é? A tal fonte iaveística, a fonte eloística, a fonte sacerdotal, a fonte deuteronómica, etc. Mas, diz-se na Índia, as escrituras sagradas, os livros sagrados têm 7 leituras, não é? E certamente haverá leituras diferentes e até aparentemente contraditórias, mas úteis, de um texto que remete, aliás, a fontes também de outras espiritualidades, um texto importante como é o Gênesis bíblico. Nós temos um livro publicado, muito antigo, já há bastante tempo, em 85, chamado A Evolução de Adão, Reencarnação, do Gênesis à Psiquiatria. E, mais tarde, esse livro entrou num outro, em parceria com o nosso Júlio e outros amigos, chamado O Pão Vivo. Esse livro está na internet, vocês podem abaixar. Bota Pão Vivo Jorge Damba, Pão Vivo Júlio Damasceno, e vocês vão encontrar. E aí vocês podem baixar o livro e ler o meu, eu reescrevi esse livro, A Evolução de Adão. Inclusive com os 3 primeiros capítulos da Gênesis de Moisés, traduzidos direto do hebraico, que nós tivemos também o cuidado de estudar um pouco de hebraico na Sinagoga Betel, lá no Rio de Janeiro. E aí a gente pode ter um melhor conhecimento, já dado o nosso tempo, né? Mas tem que ver que a palavra Adão, aí é o conceito de humanidade. Quando Deus criou o Adão, o criou macho e fêmea. Eva é só um outro momento que nós vamos deixar ainda aqui, leem lá no livro. Mas
A ideia da criação é o Ad-Ram. Ad é primeiro, Ram é eu. Então, o primeiro nível de consciência, aquele primeiro ser que disse eu sou, eu existo, apesar de um nível pequeno, daí dizer Paulo, é o primeiro nível. Cristo é o último nível, o último Adão, como está na carta aos Coríntios. Então, nesse primeiro nível de consciência, o ser era em si mesmo macho e fêmea. Daí essa coisa da Eva é uma outra explicação que vai ser desenvolvida em outro capítulo. Então, o ser em si mesmo, ele é macho, fêmea, ele é completo. Ele não é nem azul, nem amarelo. Ele é verde, em perfeita unidade. Com a queda é que houve a cisão. Então, eu convido a vocês, o livro, o trabalho é grande, demanda mais ou menos cerca de umas 200 páginas, vocês poderão baixar inteiramente grátis na internet e ver o acompanhamento das coisas todas. O meu e-mail é jdamas@globo.com, jdamas@globo.com. Aqueles que baixarem o livro e tiver necessidade de alguma pergunta, eu estou à disposição. Bem, eu não resisto a dizer esta. Sabem, imaginemos que eu estou a ler um tratado sobre cangurus. Eu posso sacudir o tratado e não sai lá de nenhum canguru, de certeza. Na verdade, aquilo motiva-me para ir à Austrália, eventualmente para tentar encontrar-me com um canguru. Eu penso que o problema de qualquer livro sagrado é um bocadinho similar a isto. Motiva-nos, inspira, diz coisas, mas o sagrado não é inerente ao livro sagrado, não está lá dentro, etc. Portanto, Bíblia ou qualquer outro, motiva-nos. Mas, como digo, se eu realmente quero confraternizar com cangurus, tenho que ir à Austrália. Bem, há aqui agora uma senhora que se identificou, que faz basicamente duas perguntas, e eu vou começar. Há aqui uma senhora, identificou-se, que faz duas perguntas. Eu vou começar pela segunda e não pela primeira, porque se coliga à questão que tratamos nesta última pergunta e resposta, que é o seguinte: onde morávamos antes da queda? Seria no mesmo sistema solar? Outros planetas possuem a mesma condição de vida na forma? Bem, não era no sistema solar, era em estados, em planos, numa condição de ser muito prévia à existência de universos imensos, mas contudo limitados, como por exemplo um sistema solar. Não é? Pode ter havido depois quedas menores em sistemas planetários mais circunscritos, isso é outra questão, mas quando se fala na queda no sentido mais radical de raiz, isso é um momento muito prévio a universos materiais como um sistema solar. Outros planetas, pergunta, ainda no âmbito na mesma sequência, pergunta a mesma senhora, outros planetas possuem a mesma condição de vida na forma? Bem, há uma imensa variedade no cosmos e há universos incontáveis, não é? E universos que podem ser completamente surpreendentes para o nosso geocentrismo. Pode haver uma humanidade numa rocha. Ou não pode. Eu não estou a dizer que há. Não pode. Porquê? Porque a rocha é pequena e nós somos grandes. Bem, há pequenos chips que têm uma quantidade impressionante de informação. Os computadores que apareciam nos filmes de ficção de 1970, que tinham 2 andares, não é? Porque supostamente continham muita informação, não tinham de maneira nenhuma a informação que hoje temos numa pequenina. Portanto, há de haver uma variedade, uma prolixidade imensa, certo? E a noção de que no cosmos há de haver cangurus e crocodilos e cães, etc., é um geocentrismo, não é? Há uma imensa variedade de formas, porque a vida é infinitamente adaptável. Esta era a primeira pergunta. Aliás, é a primeira pergunta a respondemos, embora fosse a segunda. E a primeira que a senhora colocou foi: o princípio da consciência é o mesmo princípio do ser? Em última instância, sim. Já falámos aqui dos atributos que tentamos referir ao divino, na versão da Índia, Sat Chitananda, como o Brahman, e Sat é ser, e Chit é consciência.
e bem-aventurança. Não é? O ser não pode deixar de ser. Mas, reparem, se nós não tivéssemos consciência, haveria algum sentido do ser? Isso é uma completa abstração, é uma impossibilidade, é um absurdo. O mesmo, evidentemente, quando falamos num ser universal. Um ser universal que não fosse consciência era uma máquina que trabalhava sem nada, era um nada, era um vazio, era uma mera abstração. Não me quero alargar muito a falar eu e, portanto, passo a outras pessoas que possam querer. Eu vou voltar à primeira questão da criação original, né? A melhor definição que nós conhecemos de Deus nos deu Jesus, né? Quando diz que Deus é espírito. E em espírito e verdade que nós deveríamos adorá-lo. Um pai espiritual só poderia ter como filho espíritos. Uma criação, né, seguindo aqui o conselho de Ubaldi lá do volume Cristo, de ainda nos atermos à ideia de criação. Que seja uma causa que seja espiritual, só pode ter como efeito uma criação espiritual. O efeito é sempre a imagem e semelhança da causa de que se origina. O calor é mais intenso, próximo à chama. A luz é mais forte, próxima à lâmpada. A água mais pura, próxima à fonte. O efeito é tão mais semelhante à sua causa, quanto mais próximo dela se encontra. Então, essa identidade de natureza entre criatura e criador se estabelece a partir dessa constatação. Na Divina Comédia de Dante, o poeta tão, né, inspirado, gasta um percentual do volume muito maior falando do purgatório, do inferno, do que do céu. Né? É muito mais fácil para a gente entender as naturezas mais próximas da nossa condição do que a sublimidade dessa criação original. Mas o Ubaldi, nos volumes Deus, o Universo e o Sistema, nos adianta, quanto possível, essa ideia, faz inclusive uma comparação da centelha em relação ao Sol. De que os espíritos criados seriam centelhas em comparação com a ideia do Sol. Da mesma natureza, organizados de maneira sistêmica, orgânica, com especializações, cada um no seu papel, cada um contribuindo para o todo, em perfeita harmonia, daí o Evangelho de João, que o Logos, a consciência, estava com Deus, porque estava sintonizado, estava no mesmo movimento, na mesma sintonia, num estado de pureza, porque de uma natureza pura só poderia advir pureza, num estado de perfeição relativa à sua função, ou de perfectibilidade em conjunto. Enfim, dá diversas descrições, dentro daquilo que o nosso cognoscível hoje pode aproveitar, dessa criação original que continua a existir. A queda só afetou aqueles que caíram. A infinitude, o sistema original continua a existir, está aqui nesse momento, nos envolve, nos abarca, embora apenas por um problema de consciência passageiro, nós não possamos perceber plenamente a realidade que nos envolve nesse momento. Então, convidamos os amigos a lerem lá as obras de Deus, o Universo, o Sistema, principalmente onde há farto material sobre isso. Muito obrigado. Bem, então, porque nos estamos a adiantar, vamos para a última pergunta que me foi dirigida. Tem aqui uma afirmação, que é: precisamos de vários órgãos para formar um organismo. Mas a união com a energia divina passa por uma ascensão pessoal, uma ascese pessoal. Então, o órgão passa ao organismo? Ou não há uma evolução unitária, no sentido de individual, presumo eu? Só há evolução em união? Bem, a resposta do Ubaldi é esta às duas coisas, não é? Há uma evolução incontornável de cada um de nós, há uma evolução incontornável de cada um de nós,
Mas, atingida a fase humana, com a nossa consciência reflexiva, com a noção de autoconsciência, não é? O que temos é a unificação num todo maior, funcionando aqui de modo consciente a lei das unidades coletivas. Ou seja, a progressão humana dá-se através da subsunção em unidades cada vez mais abarcantes. E o ser humano mais evoluído, tendo realizado o seu próprio processo, ainda que parcial, de ascese individual, cada vez mais tem os seus olhos, tem o seu ânimo, tem o seu coração, numa ascese coletiva. Certo? Na evolução, na subtilização, na espiritualização, não já tanto de si mesmo, mas principalmente de todos. Num tal organicismo de que aqui, ao longo deste congresso, várias vezes falou e que me permite e que me dispense, portanto, volto a dizer, quanto mais não for pela hora avançada em que já vamos, que me dispense de repetir e que está, aliás, abundantemente referido na obra O Baldiano. Não sei se alguém... Só para relembrar aquilo que a gente falava na nossa fala inicial lá da palestra, quando a gente lê o Diubaldi, ele diz: nós somos órgãos e não organismos. Então, realmente, existem as duas dimensões, né? A individual, que é esse movimento, né, interno, individual, mas o individual que leva ao coletivo. É o amo a teu próximo, né? Na medida que nós avançamos no sentido individual, nós não mais nos sentimos, e aí abrimos mão do ego, né, para olhar para os outros como parte de nós mesmos. Então, essa organicidade nos dá exatamente esse sentido de organismo coletivamente construído em níveis cada vez maiores. Então, quando a gente fala de nova civilização, de evolução, a gente está falando do individual ao coletivo em níveis cada vez maiores, nos aglutinando. Então, tem as duas dimensões. Somos órgão, não organismo. Já estamos cansados, né? Eu acho que nem era pertinente que eu tomasse a palavra. Mas eu gostaria que nós fôssemos embora levando conosco um alento de que não nos é possível, na atualidade, compreendermos o que foi ou o que é a criação divina e sequer a essência de Deus. A nossa razão é completamente insuficiente para isso. O ser humano é incapaz ainda de acessar o absoluto. Nós compreendemos que isso é como querer ensinar matemática para um cachorro. Então, nós temos ainda que aguardar o nosso crescimento para compreendermos. E gostaria apenas que vocês levassem uma informação que para mim foi crucial ao estudar o Baldi, é de que a criação se deu fora do tempo, num presente eterno. Portanto, é uma criação que é. E quando nós dizemos Deus criou, estamos situando a criação no passado. E o passado não existe no presente eterno. Portanto, uma criação fora do tempo é inacessível à nossa compreensão e, por enquanto, temos que acalmar as nossas almas e aguardar o nosso crescimento, sem negar absolutamente aquilo que não podemos compreender.